Olá, saúde a todos. Começaremos hoje a falar de controle de constitucionalidade. Quando se fala em fazer controle de constitucionalidade, o que vem à cabeça do aluno é um dos resultados, a declaração de inconstitucionalidade. Lê do engano, pois controlar é cotejar, é o método, é o processo, independentemente da consequência que se chegue. De tal cotejo, análise, poderemos ter soluções várias, como a inconstitucionalidade total ou parcial ou a constitucionalidade do dispositivo questionado. O que importa é o trabalho de comparação entre dispositivos infraconstitucionais e a Constituição. Então, a pergunta que serve como ponto de partida é a seguinte: para que se faz controle de constitucionalidade? A resposta: para manter a supremacia e a rigidez do texto e o caráter intocável dos direitos e garantias fundamentais. Sob o primeiro prisma, lembremos ser a Constituição, na visão de Kelsen, que prepondera e explica o sistema, aquela que dá fundamento a todo o ordenamento jurídico. Em suas palavras, estar no ápice da pirâmide normativa, devendo-lhe os demais atos, estatais ou privados, absoluta obediência. Por tal entendimento, havendo contradição entre norma constitucional e inferior, aquela deve prevalecer com a retirada do mundo jurídico da norma menor, visto que inválida. E, em não havendo controle de constitucionalidade, como garantir a referida supremacia? Impossível, visto que normas inferiores, livres da sanção da nulidade, certamente afrontariam a Carta Magna. Quanto à rigidez, relembremos ser a Carta maior mutável, porém rígida, isto é, estabelece processo de mudança mais dificultoso do que o previsto para as leis ordinárias. E isto é verificável por simples estudo dos artigos 47, 60 e 69, que já fizemos em aula anterior. Sendo rígida, não pode ser, por exemplo, alterada por votação da maioria relativa dos deputados e senadores, ao contrário do que parece, do que se percebe para as leis ordinárias. Portanto, como garantir a vontade do Constituinte no que toca ao processo legislativo para a alteração do texto? Somente com mecanismos de controle de constitucionalidade, pois, do contrário, o disposto no artigo 60 seria diuturnamente atropelado. Por último, no que tange à intangibilidade dos direitos fundamentais, frise-se configurarem cláusulas pétreas, como se percebe do parágrafo 4º do artigo 60. O que isto significa? Que não pode sequer existir projeto de emenda tendente a aboli-los. Porém, sem controle de constitucionalidade, como isto cumprir? Impossível. Razão pela qual julgamos demonstrada a necessidade do cotejo, da comparação das normas ou projetos com a Carta Magna. Realizado o controle, repita-se, pode-se chegar à conclusão de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade. Concluindo-se por esta, pela inconstitucionalidade, podemos utilizar as seguintes classificações. Ou a inconstitucionalidade é formal, ou a inconstitucionalidade é material. A diferença? A inconstitucionalidade formal, quando foram desrespeitadas as regras do processo legislativo previstas na Constituição. É importante tal afirmação, pois também existem
regras procedimentais fora da Carta, na Lei de Introdução ao Código Civil, na Lei Complementar número 95, de 95, que dispõe sobre a elaboração das leis, e nos regimentos das casas do Congresso. É impossível se aduz a desrespeito a norma fora do texto maior. Neste caso, jamais poderemos falar em inconstitucionalidade, pois não foi utilizada a Carta Magna para análise, quando muito em ilegalidade. E onde estão tais normas? Em especial, a partir do artigo 59, que inicia a seção intitulada do processo legislativo, que será objeto de aulas futuras. Mas, para que não deixemos de exemplificar, façamos a leitura do artigo 65, em verbes. Artigo 65. O projeto de lei aprovado por uma casa será revisto pela outra em um só turno de discussão e votação, enviado à sanção ou promulgação se a casa revisora o aprovar, ou arquivado se o rejeitar. Dele se percebe a impossibilidade de projeto de lei ser aprovado apenas pela Câmara ou pelo Senado, exigindo-se a participação e concordância das duas casas do Parlamento. Portanto, se lei não foi aprovada no Senado, é absolutamente inconstitucional, mesmo se sancionada, promulgada e publicada, do que decorre a sua nulidade. Pergunta-se: o seu conteúdo feriu a Carta Magna, a Constituição? Não. O vício está no procedimento, consubstanciando inconstitucionalidade formal. Em outro sentido, mesmo que imaculado esteja o procedimento, devemos comparar o conteúdo da norma infraconstitucional com o texto maior, podendo isto levar à conclusão de validade ou nulidade do dispositivo menor invalidado. Vejamos dispositivo legal efetivamente existente, fixando o salário mínimo nacional, porém permitindo aos Estados federados a sua alteração, para exigi-lo em quantia maior do que a determinada em lei federal. Há vício formal? Provavelmente não. Porém, o inciso 4 do artigo 7º exige mínimo nacional e unificado, vedando diferença entre as diversas regiões. Concluindo, estamos diante de falha no conteúdo, pecado de fundo, não de forma. O mesmo ocorrerá com lei proibindo a prestação de assistência religiosa em presídio, mesmo não tendo ocorrido qualquer erro no procedimento, ferirá de morte o artigo 5º, inciso 7º, pelo seu conteúdo, havendo, em razão disso, vício material. Para este ponto, é necessário concluir: o controle de constitucionalidade deve cotejar a norma inferior com as regras procedimentais, assim como com o conteúdo de todos os dispositivos constitucionais, para declarar nulidades ou a sua validade. Vejamos agora as espécies de controle de constitucionalidade. A análise da Carta permite a percepção de duas espécies diferentes de controle de constitucionalidade: o preventivo e o repressivo. O controle preventivo de constitucionalidade, como o próprio nome já diz, ocorre antes do nascimento da norma. Comparemos com a segurança pública nos estados e no Distrito Federal.
é exercida pelas polícias administrativas, militares e judiciárias. Artigo 144, parágrafos 4º e 5º. À militar compete o policiamento preventivo, evitando o seu surgimento do delito. À judiciária, civil, a investigação da autoria e da materialidade de delitos penais já ocorridos, o que consubstancia esta como repressiva. Ainda, o mesmo façamos com a prestação de serviços públicos de saúde, identificando no artigo 198 a atividade preventiva e a curativa, ou repressiva. Da mesma forma, ocorre com o controle de constitucionalidade preventivo. Procura evitar que norma inconstitucional entre no sistema, preservando-o. De outro lado, o fato de uma lei ter sido sancionada, promulgada e publicada não a livrará do controle de constitucionalidade, porém repressivo, visto já integrar o ordenamento jurídico. Não obstante, agora devemos nos ater à esfera preventiva. Quem pode realizá-lo? Em primeiro lugar, as casas do Congresso e, em momento último, o presidente da República. Expliquemos melhor. O controle preventivo se dá na fase de elaboração da lei, da qual participa, em momento anterior, o legislativo. Este recebe o projeto de lei que, de imediato, é encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, quer na Câmara, quer no Senado, das duas casas, etapa em que tanto a proposta principal quanto a das emendas será cotejada com o texto maior. Mas o que é Comissão de Constituição e Justiça? Diz o artigo 58 da competência detida pelos órgãos do Congresso Nacional para a criação de comissões, quer provisórias, as CPIs, que serão objeto do nosso ulterior estudo, quer permanentes, previstas para funcionamento durante toda a sessão legislativa. Estas estão previstas no regimento da Câmara dos Deputados, quando serão compostas por deputados. No do Senado, cujos cargos são ocupados exclusivamente por senadores, ou mistas, em que parlamentares das duas casas atuam conjuntamente. Dentre tais comissões temáticas, como a da agricultura, do meio ambiente e da biotecnologia, ambas as casas possuem necessariamente Comissão de Constituição e Justiça. É importante ressaltar não haver projeto de lei que não passe pelo referido órgão, das suas duas unidades, que não só verifica vícios formais, como também os materiais. O resultado do seu trabalho, um parecer, aprovado pelos seus membros, que posteriormente será remetido ao plenário. E a comissão pode, sozinha, aprovar ou rejeitar um projeto de lei? Excepcionalmente, sim, na hipótese de existir autorização regimental, quando só não o fará se houver recurso de 1/10 dos membros da casa. É relevante a leitura do inciso 1 do artigo 58, parágrafo 2º. Em verbis. Parágrafo 2º. As comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe, inciso 1,
discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do plenário, salvo se houver recurso de 1/10 dos membros da Casa. Passada essa fase, em cada uma das unidades do Parlamento, se votação não houver, isto caberá ao plenário de cada uma delas, que também poderá rejeitar projeto de lei com base em sua inconstitucionalidade. E se o aprovou, efetuou o referido controle? Logicamente que sim, pois subentende-se que isto foi precedido da análise com a conclusão da constitucionalidade da norma. Do contrário, seria rejeitado. Após, e se aprovado por ambas as casas, o projeto será enviado ao presidente da República, que poderá sancioná-lo ou vetá-lo. Mas o que é isto? A sanção é a aquiescência do presidente da República e o veto à sua discordância ao projeto de lei. Este pode ser jurídico, decorrendo de existir inconstitucionalidade, portanto, de conclusão do cotejo, da comparação com a Constituição, ou político, quando terá como mira a falta de conveniência decorrente de aspecto não necessariamente jurídico. Pergunta-se, se sancionou, fez controle de constitucionalidade? Certamente, visto que se assim fez, implicitamente declarou a conformidade com o texto. E no caso de veto político, existe este mesmo controle? Sim, pois só há tal espécie de veto se suplantado o jurídico, isto é, supõe-se só haver análise de interesse público após entender o chefe do Executivo estar o projeto em conformidade com a Constituição. É de se atentar para o parágrafo 1º do artigo 66. Parágrafo 1º. Se o presidente da República considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de 15 dias, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de 48 horas, ao presidente do Senado Federal os motivos do veto. E o Judiciário pode fazer controle de constitucionalidade preventivo? Entende-se que não, salvo em situações excepcionalíssimas, em que, provocado por um parlamentar avocando o direito de não participar de processo legislativo afrontoso ao procedimento previsto na Constituição. Suponhamos que deputado tenha sido convocado para a reunião da Câmara, em que se discutirá determinado projeto de lei ordinária tratando do sistema financeiro nacional. Ora, projetos com tal finalidade devem ser de lei complementar, não ordinária, como facilmente se percebe do caput do artigo 192, motivo pelo qual tem esse parlamentar o direito de não participar do nulo procedimento. E senador, pode assim proceder? Sim, desde que o projeto esteja tramitando em sua casa, poderá impetrar mandado de segurança. Porém, repito, desde que esteja a proposta no Senado. Do contrário, não haverá interesse de agir. Vejamos agora o controle repressivo de constitucionalidade. Após a sanção ou a rejeição ao veto
do presidente da República pelo Congresso Nacional, não mais se falará em controle preventivo de constitucionalidade, mas sim repressivo, pois já existe a lei integrando o ordenamento jurídico. O controle repressivo, tem por finalidade retirar do sistema as normas incompatíveis com o texto maior, porém, também de reafirmar a compatibilidade de outras, garantindo segurança jurídica. Mas quem o realiza? Em regra, o judiciário, porém, excepcionalmente, o executivo e o legislativo. Em momento prefacial, analisemos as exceções. Não é crível pensar que o legislativo e o executivo, quando do cumprimento da legislação, façam incidir norma legal que sabem ferir a Carta Magna. Imaginem norma que determine a posição em site de governo de Estado de fotos do chefe do executivo e de sua família, com nítida finalidade de promoção social. Tal regra, é importante frisar, violará o princípio da impessoalidade, exposto no caput do artigo 37. Parágrafo 1º. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou serviços públicos. Ora, quando o executivo deixa de cumprir normas jurídicas por inconstitucionais, é porque fez o controle de constitucionalidade repressivo, visto a norma já estar incorporada ao sistema. Pensemos ainda em exemplo mais gritante, o de lei aprovada pela Assembleia Legislativa de uma unidade da Federação e sancionada pelo governador do Estado, permitindo o uso de tortura como método de persecução penal, de busca de materialidade e de autoria de delitos penais. Vocês, como delegados, a aplicariam? Lógico que não. Pelo menos é o que se espera. Muito bem. Fizeram controle repressivo de constitucionalidade e concluíram pela incompatibilidade vertical. De outro lado, é comum a doutrina elencar como formas de controle repressivo de constitucionalidade as hipóteses previstas no inciso 5 do artigo 49. É de bom alvitre lê-lo. Artigo 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional. Inciso 5. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder de regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. No que consiste? Na verificação pelo Congresso Nacional de que o presidente da República, à guisa de regulamentar a lei, poder-lhe conferido pelo artigo 84, inciso 4, o exorbita, restringindo-a, ou na hipótese de lhe ter sido delegada a função legislativa, quando permitida pelo artigo 68, este extrapolar dos limites expostos na resolução parlamentar. Ora, nesses dois casos, o cotejo não é do ato presidencial com a Constituição, mas sim com a lei regulamentada ou com a resolução das casas permitir reunidas, portanto, de legalidade
não de constitucionalidade. De qualquer forma, é importante conhecer essas possibilidades e delas lembrar quando cuidarmos do processo legislativo, o que faremos em futuro não muito distante. Vejamos agora o controle repressivo feito pelo Judiciário. Deixando de lado as exceções, o controle repressivo de constitucionalidade é, em regra, efetuado pelo Judiciário e pode ser classificado em difuso ou concentrado. O que é isto? O controle difuso decorre do disposto no artigo 5º, inciso 35, que assim prega. Inciso 35. A lei não excluirá do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Nesse sentido, percebe-se a inafastabilidade da jurisdição. Mas o Judiciário age de ofício? Lógico que não. Se assim fosse, ouvindo briga entre um casal, poderia nela imiscuir-se e decretar a imediata separação judicial. Ao contrário, é inerte, dependendo de provocação. E esta provocação, a ação, é também dependente da presença das condições e dos pressupostos de desenvolvimento regular do processo. Com base nelas, no caso atinente ao processo civil, poderia eu, em nome próprio, propor ação visando o despejo de inquilino residente em imóvel do meu pai? Certamente não, pois me faltaria legitimidade para agir. Na mesma razão, se julgo haver norma legal incompatível com o dispositivo constitucional, não posso, autorizado pelo inciso acima lido, ingressar em juízo pedindo seja desconsiderado por inválido? Claro que sim, se, repito, presentes as condições da ação e os pressupostos processuais. Pensem no seguinte caso, fictício. Tomo conhecimento de que o Estado do Acre instituiu o IPVA através de lei publicada no dia 2 de janeiro deste ano. Ora, analisando o contido no artigo 150, inciso 3, a linha B, verifico lá presente o princípio da anterioridade, que veda a cobrança de imposto criado ou majorado no mesmo exercício, permitindo-o apenas para o seguinte: a inconstitucionalidade? Provavelmente sim. Com base nisto, sem que sequer seja proprietário de veículo automotor, proponho ação visando obstar a exação. Posso? Óbvio que não. Eis proibir o Código de Processo Civil que alguém, salvo autorizado em lei, vá a juízo em nome próprio, postulando o direito que não lhe pertence. Em sentido diverso, se sou proprietário de veículo no Estado do Acre e, portanto, estou sujeito à exação, nada impede que proponha a ação cabível. Pleiteando a inconstitucionalidade da norma? Não teria legitimidade para buscar benefício a todos, assim, provimento que garantisse a sustação da cobrança do meu IPVA. Dessa forma, dissequemos os elementos da imaginária petição inicial, fundada no artigo 282 do CPC. Primeiro, partes: Paulo de Tarso Neri versus Fazenda do Estado do Acre. Segundo, pedido: declaração de inexistência de relação jurídica que permita à ré cobrar IPVA sobre o meu veículo neste exercício. Causa de pedir: violação ao artigo 150, inciso 3, a linha B da Constituição, isto é, ao princípio da anterioridade tributária, que impede a cobrança de tributo no mesmo ano de sua criação, o que teria ocorrido no caso em tela. É de se atentar. O meu pedido foi a declaração de inconstitucionalidade da lei citada? Não.
pedido é pretensão, o bem jurídico desejado. No caso, ordem judicial que me assegure não ser cobrado pelo fisco neste exercício. E onde está a afirmação de inconstitucionalidade? Na causa de pedir, não no pedido. Seguindo, pensemos na sentença. Se procedente o pedido, será muito parecida com a petição inicial. Aliás, a petição inicial é um modelo de sentença desejada pelo autor. Deve o juiz atentar para o contido no artigo 458 do CPC. Vejamos. Artigo 458. São requisitos essenciais da sentença. 1. O relatório, que conterá os nomes das partes, a súmula do pedido e da resposta do réu, bem como o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo. Inciso 2. Os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito. Inciso 3. O dispositivo, em que o juiz resolverá as questões que as partes lhe submeterem. Analisando e comparando com o artigo 282, já comentado, percebemos ser o relatório correspondente às partes da petição inicial, com um pequeno acréscimo de registro dos principais, ou melhor, das principais ocorrências havidas no processo. Os fundamentos, a causa de pedido do autor, e o dispositivo, a resposta ao pedido. Com base nisto, e fazendo incidir as referidas normas ao nosso exemplo, em que lugar da petição inicial aduziu-se a inconstitucionalidade da cobrança do IPVA no exercício de sua criação? Repetindo, na causa de pedir, não no pedido. Partindo-se desta premissa, em que local da sentença deve o juiz fazer controle de constitucionalidade? Na fundamentação, não na parte dispositiva. Para esta, a decisão propriamente dita ficará reservada à resposta ao pedido do autor. Se tudo ocorrer como este gostaria, julgo procedente o pedido e declaro inexistir relação jurídica que permita, neste ano, a cobrança de IPVA incidente sobre a propriedade do veículo modelo e chapa identificados. Nada mais. O restante estará na fundamentação. Mas, professor, qual a importância disto? Fácil a resposta. Apenas a parte dispositiva faz coisa julgada, não a fundamentação. Portanto, não transitará em julgado a afirmação decorrente do controle de constitucionalidade, mas sim a declaração da não obrigatoriedade do pagamento do imposto. Por tais motivos, o controle difuso, atenção ao que eu vou falar, pois os exames da OAB utilizam tais expressões, também é chamado de controle incidental, pois a finalidade do processo não é o próprio controle, fazendo-se este necessário apenas em razão de ser pressuposto à resposta do pedido do autor. Este não tem qualquer interesse jurídico na declaração de inconstitucionalidade, mas sim em que, em decorrência dela, bem jurídico lhe seja garantido. Também é usual a expressão controle por via de exceção, decorrendo esta da mesma explicação acima, visto que não buscado por ação com tal objetivo, mas sim como questão prejudicial à solução da lide. E quais os efeitos da sentença proferida em controle difuso? Sempre
ex tunc, retroativos, e inter partes, atingindo apenas os que participaram do processo. Para melhor explicar, voltemos ao nosso exemplo. A sentença, a quem atingirá? Ao autor, eu e a Fazenda do Estado do Acre. Ninguém mais. Digamos que o meu pai tem a situação em tudo igual à minha. Será beneficiado pela decisão? Jamais. E os meus filhos? Também não, por não terem funcionado como parte no processo. Se quiserem provimento similar, que proponham a própria ação judicial. E por que o efeito será ex tunc? Imaginemos ter sido a ação proposta em fevereiro de 2001 para discutir o IPVA, cujo fato gerador deu-se em 1º de janeiro de 2001. A sentença, proferida em março de 2002, declarou a sua inexigibilidade desde o momento de incidência, 1º de janeiro. Portanto, retroagiu a data dos fatos, ex tunc. Ao contrário, pensem em ação que vise o divórcio. Produzirá efeitos apenas a partir do proferimento, sem retroação, razão pela qual disse ex nunc. Após tais fatos, elucubremos ter havido recurso de apelação da Fazenda do Acre ao correspondente Tribunal de Justiça. O acórdão proferido, quer mantendo a sentença, quer a reformando, a quem beneficiará? Apenas as partes, a mais ninguém. E se dessa decisão for interposto recurso especial? O acórdão do Superior Tribunal de Justiça, a quem será útil? Apenas as partes. O mesmo ocorrendo em caso de recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, por estado judiciário, em qualquer de suas instâncias, preso ao pedido formulado. Se dele extrapolar, eventual decisão será nula, por ser extra ou ultra petita. Ocorre que, embora eventual decisão do Supremo Tribunal Federal seja válida apenas para as partes, como já afirmado e ora enfatizado, se houve declaração de inconstitucionalidade de lei federal, estadual ou municipal, em controle difuso, comunicará ao Senado da República, que poderá, friso, não está obrigado, poderá, querendo, é ato absolutamente discricionário, sustar a execução, suspender a execução através da edição de uma resolução. Devemos ler o contido no inciso 10 do artigo 52. Em verbis. Artigo 52. Compete privativamente ao Senado Federal. Inciso 10. Suspender a execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Se isto fizer, o acórdão do STF continuará possuindo efeitos inter partes, porém a lei não poderá mais ser aplicada, não em face da decisão judicial, mas sim da resolução senatorial. Esta será dotada de efeitos erga omnes, ou seja, todos serão beneficiados. No entanto, ex nunc, dali para frente, não de forma retroativa. Assim ficará a pergunta: aquele que não participou da ação judicial, mas foi beneficiado pela resolução do Senado,
tem direito à devolução do valor pago em 2001? Não, visto ser o ato legislativo bem posterior e nunca retroativo. Se quiser, deverá propor ação para a repetição do indébito. No entanto, se sujeito A não pagou o IPVA de 2001 devido à fazenda do Acre e sofre cobrança no momento da sustação pelo legislativo, isto deve cessar imediatamente, pois a lei não mais pode trazer consequências jurídicas para o ano de 2001. Vejamos agora o controle concentrado de constitucionalidade. Se já vimos o controle difuso, o formiguinha, aquele que beneficia ou prejudica apenas os partícipes do processo judicial, resta-nos o concentrado, também realizado pelo judiciário, cuja característica principal são os efeitos, erga omnes e ex tunc. Assim, as decisões valem para todos, inclusive para os que não participaram do processo, e atingem a norma de forma retroativa. O primeiro ponto a ser visto é de fácil dedução. Quem, na visão do Constituinte, é o guardião da Constituição, cabendo-lhe a interpretação em último lugar, o Supremo Tribunal Federal. O porquê ser o único órgão competente para realizá-lo. Passemos as vistas sobre o caput do artigo 102. Artigo 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe. Aliás, no seu parágrafo 2º, com a redação da emenda constitucional número 45, também merece ser lembrado. Parágrafo 2º. As decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública, direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. E qualquer cidadão pode propor ação buscando controle concentrado de constitucionalidade? Não, pois, como já vimos, só se pode pleitear em juízo, em nome próprio, direito alheio, na existência de permissivo legal, segundo o CPC, no caso, constitucional. O texto, por não se tratar de legitimidade ordinária, relaciona quem poderá fazê-lo em rol taxativo, não comportando extensão. Por último, é importante frisar que as ações permissivas do controle concentrado não discutem relações jurídicas, mas a constitucionalidade em tese de normas federais ou estaduais. Dessa forma, a norma poderá ser declarada constitucional ou inconstitucional. Em ambos os casos, tem qualidade desde quando? Desde o nascedouro. O porquê de ter o acórdão proferido efeito ex tunc, retroativo à data da edição da norma questionada. Como esforço para explicação, raciocinem comigo através de outra ação declaratória, a chamada investigação
de paternidade. Se julgado procedente o pedido, desde quando o pai assim será considerado? Desde o nascimento do filho. Portanto, com a sentença terá efeito ex tunc, como todos os provimentos em ações declaratórias. Agora, tendo em vista o adiantar da hora, aqui a aula interrompo, deixando para a próxima a análise das ações que permitem o controle concentrado. Desde já, recomendo atenta leitura ao contido nos artigos 102 e 103 da Constituição.